explicar porque tenho tanto receio de uma rajada de vento frio, porque me arrepio mais do que os outros ao entrar no aposento gelado, e me sinto nauseada e repugnada quando a friagem da noite vem. Há quem diga que reajo ao frio do mesmo modo como outros reagem a um fedor, e serei a última a negar essa impressão. O que farei é relatar a situação mais horrível em que já me encontrei, e deixar que você julgue se isso pode ser ou não explicação aceitável dessa minha esquisitice. Em meados de 1923, eu tinha conseguido um emprego fajuto numa revista, em Nova York. E sem condições de pagar um aluguel muito alto, comecei a vagar de uma pensão barata para outra. Algum tempo depois, topei com uma casa na Rua 14 Oeste que me desagradou bem menos do que as outras que eu havia experimentado. Eu já morava lá fazia 3 semanas quando aconteceu o primeiro incidente. Certa noite, por volta das 8 horas, ouvi um ruído de líquido gotejando no chão e percebi de repente que pairava no ar, havia algum tempo, um cheiro intenso de amônia. Ansiosa para cortar o mal pela raiz, desci ao térreo para falar com a senhorita Herrero, uma esposa desleixada e quase barbada, e ela me garantiu que o problema seria logo resolvido. Deve ser o Dr. Munhoz, ele deve ter derramado mais um de seus produtos químicos. Pobre homem está cada vez mais doido. Eu não quero ninguém para ajudá-lo. Ele é muito extravagante com sua doença. Toma uns banhos com cheiros estranhos o dia todo e não pode ficar nervoso nesse indicado. Ele mesmo arruma seu quarto. O quartito está cheio de garrafas e de máquinas e não trabalha mais como médico. Mas já foi um grande homem. Meu padre ouviu falar dele em Barcelona. E há pouco tempo ele cuidou do braço do encanador que estava a doer. Ele nunca sai, só vai ao terraço. E meu filho Estevão leva todo para ele. Comida, roupa, lavada, remédios e produtos químicos. Ai Deus, a quantidade de salmônico que esse homem usa para tomar banho. Talvez eu nunca viesse a conhecer a doutora Munhoz, se não fosse pelo ataque cardíaco que sofri de repente. Fui recebida por uma lufada de ar frio, e embora o dia fosse um dos mais quentes daquela primavera, senti um calafrio quando cruzei a soleta da porta para aquele amplo apartamento. Era simplesmente o laboratório do doutor, e que seus aposentos principais ficavam no amplo apartamento adjacente. A doutora Munhoz era evidentemente uma mulher de berço, cultura e gosto apurado. A repulsa logo se desfez em admiração, assim que a extrema perícia daquela médica se manifestou plenamente. Sua voz, embora estranha, era ao menos tranquila, e eu não podia nem mesmo perceber o som de sua respiração enquanto ela rolava frases fluentemente, com toda a polidez. Ela procurava abstrair minha mente de meu estado físico, falando de suas teorias e experiências. Quanto a ela, sofria de uma série de enfermidades que requeriam um regime muito preciso, que incluía o frio constante. De resto, devo acrescentar curada de vez da minha doença, graças a seu tratamento tão habilidoso. Meio brincando, ela me disse que algum dia poderia me ensinar a viver, ou pelo menos manter algum tipo de vida consciente, sem ter nem mesmo um coração. Depois disso, eu lhe fiz várias visitas, muito bem agasalhada. Eu a ouvia falar de suas pesquisas secretas e resultados quase assustadores. Ela foi revelando estranhos caprichos, afeiçoando-se a especiarias exóticas e incenso egípcio, até que seu quarto cheirava como a cripta de um faraó sepultado. Uma crescente e inexplicável atmosfera de pânico parecia apossar-se de seu apartamento. A casa inteira, como eu já havia dito, cheirava a bolor, mas o odor em seu quarto era pior, apesar de todas as especiarias e do incenso e dos irritantes produtos químicos de seus agora contínuos banhos que ela insistia. Ao mesmo tempo, aumentou sua necessidade de ar frio, e com meu auxílio, ela ampliou a turbulação de amônia de seu quarto. De toda maneira, ela tornou-se uma companhia desconfortável e até repulsiva, ainda que por gratidão pelo fato de ter me curado, eu não podia abandoná-la aos estranhos que a rodeavam, e cuidava de espanar seu quarto e atender às suas necessidades a cada dia. Então, em meados de outubro, o horror dos horrores sobreveio de modo súbito e estupefante. Uma noite,
perto das 11 horas, a bomba da máquina de refrigeração quebrou, de modo que dentro de 3 horas o processo de resfriamento por amônia tornou-se impossível. Contudo, meus esforços de amadora nada adiantaram, e quando fui buscar um mecânico de uma oficina próxima, ficamos sabendo que nada podia ser feito até de manhã. A ira e o medo da mulher moribunda cresceu em proporções grotescas, pareciam a ponto de despedaçar. E um súbito espasmo fez com que ela cobrisse os olhos com as mãos e corresse para o banheiro. Ela tateou o caminho de volta com o rosto envolvido em bandanas e nunca mais vi seus olhos novamente. Após ter ido comprar mais gelo, bati na porta, mas ninguém respondeu. Então entrei sem permissão, mas me deparei com um banheiro vazio e uma carta no balcão, e li a mesma. O fim chegou, está cada vez mais quente, e os tecidos não poderão durar mais. Imagino que você saiba o que eu disse sobre a vontade, os nervos e o corpo preservado depois que os órgãos parassem de funcionar. Era uma boa teoria, mas não podia ser sustentada indefinidamente. Houve uma deteriorização gradual, que eu não tinha previsto, e os órgãos nunca voltariam a funcionar de novo. Tinha que ser feito do seu modo, preservação, pois você vê, eu morri 18 anos atrás. Fiquei assustada, então resolvi destruí-la.